O Código de Teodósio. Em 26 de março de 429, Teodósio II anunciou no Senado de Constantinopla a sua intenção de formar um comitê para codificar todas as leis do Império Romano, desde Constantino em 313 até a sua época. Então, 22 pesquisadores divididos em duas equipes trabalharam entre os anos de 429 e 438 para elaborar o requerido Código de Teodósio, o qual abordou diversos temas, inclusive os religiosos. Este documento continha 65 decretos, referentes a heresias. Ele também estabeleceu o catolicismo, como a principal doutrina. No Liber Decimus Sextus, do Código Teodosiano, é relatado que o catolicismo é a religião predominante. Ordenamos àqueles que seguem esta lei, para que adotem o nome de cristãos católicos, e julgamos o resto, como hereges loucos e dementes. Que carreguem a infâmia do dogma, e que suas congregações não recebam o nome de igrejas. As igrejas devem seguir o dogma da Trindade. A partir de agora, ordenamos que todas as igrejas sejam entregues aos bispos, que confessem o Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma glória, que sejam glorificados em um, sendo incompatível com a divisão profana. Mas que a ordem dos membros seja mantida, e a unidade da Divina Trindade. A fé católica foi estabelecida como um preceito dominante. A instituição dos vícios odiados por Deus, e pelos homens, a saber, as seitas eunomiana, ariana, macedônia, apolinária e outras, as quais a verdadeira fé condena, através do culto venerável da genuína religião, que é a doutrina católica. Os eunomianos, os macedônios, os arianos e os apolinários são famosos por seus erros entre os ofícios da religião sagrada. Portanto, todos que reivindicaram para si, ou para o ministério, desses cargos eclesiásticos ou pontifícios, que vivam em outros lugares, e sejam inteiramente separados das reuniões dos justos. Ordenamos que os apolinários e os adeptos de várias outras heresias sejam impedidos de ministrar em todos os lugares, ou até dos muros da cidade, de se encontrarem com pessoas ilustres, e da comunhão com os santos. Pois eles não possuem o poder para reunir congregações, e não têm a capacidade de formar clérigos em igrejas públicas ou privadas. Aqui vemos que a Igreja Católica Romana estava tornando-se um poder predominante sobre o cristianismo. Todas as suas leis deveriam ser cumpridas, e os que se recusassem a fazer isso eram acusados de heresia. Todos eram obrigados a seguir a doutrina católica. Aqueles que retêm a preeminência do dogma inculto, isto é, bispos, padres, diáconos e leitores, se tentarem manchar o véu da religião, serão em todos os sentidos repelidos sob a acusação de qualquer tipo de heresia ou erro estabelecido a partir de conselhos secretos, seja dentro da cidade ou nos subúrbios. Por causa da poluição feita pelos hereges, que contamina através da sujeira, ordenamos que sejam expulsos de suas cidades, e que as aldeias sejam expostas, e privadas de assembleias, para que nenhuma quadrilha sacrilégica, de tais homens, possa ser reunida em qualquer lugar. Nenhuma reunião pública ou secreta deve ser concedida a eles, por causa da perversidade e dos erros mantidos em segredo. Proibimos aqueles que são inimigos da seita católica, que ingressem no exército, para que ninguém, que ouse discordar de nossa fé, possa se juntar a nós. Ele revelou a nova e incomum ousadia dos donatistas e dos hereges judeus, porque desejavam perturbar os sacramentos da fé católica. Cuidado com a infecção, que se espalha como uma praga. Portanto, ordenamos que uma justa punição seja aplicada àqueles que tentarem fazer algo contrário e oposto à seita católica.
para que os donatistas, ou a vaidade de outros hereges, e daqueles que o culto da comunhão católica não pode ser persuadido, tanto judeus quanto gentios, a quem comumente chamam de pagãos, pensem que as leis estabelecidas antes deles foram feitas contra eles, e que todos os juízes saibam que eles devem obedecer a seus preceitos, com devoção fiel, e que entre as suas principais preocupações estará tudo o que determinarmos contra eles, e que não hesitem em cumprir. Os condenados por heresia eram obrigados a pagarem multas, a viverem no exílio, ou a enfrentarem a excomunhão da Igreja. Estabelecemos que os donatistas e hereges, a quem a nossa paciente clemência preservou até agora, devam ser privados de sua autoridade competente, na medida em que reconheçam o erro, por preceito claro, e sejam separados das reuniões públicas. Mas em relação àqueles lugares, em que esta terrível superstição foi mantida até agora, eles podem ser desassociados da venerável Igreja Católica, e de modo que bispos, presbíteros, e todos os seus líderes e ministros, tendo sido despojados de todos os seus bens, possam ser dirigidos ao exílio, em favor de cada uma das ilhas e províncias. De todos os hereges, cujos nomes e erros amaldiçoamos, isto é, os eunomianos, arianos, macedônios, e todos os outros, cujas seitas estão cansadas da sanção dos mais piedosos, aos quais possuem diferentes nomes, todos vocês saberão que, se continuarem na mesma impetuosidade, estarão sujeitos a penalidades ilimitadas. Os judeus e o sábado. Devem ser passíveis de punição os crimes daqueles que, desrespeitando a dignidade da religião cristã e do nome, se contaminem com a praga judaica. Fica decretado que nas assembleias frequentadas pelos judeus, as quais são chamadas pelos nomes de sinagogas, que ninguém ouse violá-las ou mantê-las fechadas, pois todos devem manter seus direitos de religião e culto. Mas, como o antigo costume do povo judeu observa o dia sagrado do sábado, pensamos que isso também deveria ser proibido, para que nenhuma convenção obrigue um homem sob o pretexto de observância pública ou privada do assunto mencionado acima. As suas sinagogas, ou suas habitações, não devem ser queimadas ou danificadas injustamente, por qualquer motivo. Também pensamos que devemos tomar precauções, para que os judeus não se tornem insolentes, e admitam sua arrogância e convicção, e assim não interfiram em nada da cultura cristã. As ordens estabelecidas anteriormente, desde a época de Constantino, deveriam ser mantidas. Decretamos que, as coisas nas quais a antiguidade ordenou, em relação à lei católica, ou seja, a autoridade religiosa de nossos pais, que foi estabelecida ou fortalecida, por nossa serenidade. Ordenamos que sejam mantidas intactas e invioláveis, e que sejam afastadas de uma nova superstição. Muitas leis foram estabelecidas, com o intuito de transformar o catolicismo na religião predominante, acima do próprio cristianismo. Contudo, o poder do papado ainda era fraco nessa época, pois a soberania religiosa estava nas mãos dos imperadores, e a sua consolidação somente ocorreria algumas décadas depois. Mas a influência da Igreja Católica já poderia ser vista através das mudanças religiosas que foram efetuadas até aquele momento. De maneira que o papado não possuía um grande poder, mas ele instigava os cristãos a seguirem o catolicismo, e os líderes a fortalecerem a Igreja. Dessa forma, a corrupção dentro do cristianismo foi aumentando cada vez mais, com a inserção de dogmas que não estão presentes na Palavra de Deus.